Veni Sancte Spiritus, et emi celibus, dulcis tuae radium. Estimados fiéis, ensinar a verdade é algo que convém ao homem e está dentro de sua capacidade. No entanto, ensinar toda a verdade, sem exceção, ensinar a todos os tipos de pessoas e a todas as maneiras, e de todas as maneiras, pertence somente a Deus. Qualquer outro espírito que não seja o Espírito de Deus é incapaz disso. No Evangelho, Jesus Cristo atribui essa característica essencial e divina ao Espírito Santo. Ele diz: quando ele vier, vos ensinará toda a verdade. Essa mesma característica apareceu de forma mais sensível no dia solene de Pentecostes, quando o Espírito da Verdade desceu sobre os apóstolos e discípulos que estavam reunidos no cenáculo. Santo Agostinho nos ensina que somente o Espírito de Deus somente a Ele pertence ensinar e convencer de toda a verdade. Há verdades, caros católicos, que a carne e o sangue não querem aceitar, que chocam a razão humana e das quais a natureza se amedronta. São verdades humilhantes, incômodas e mortificantes, mas são verdades salutares e necessárias. O homem, por si só, não poderia suportar, não poderia saborear ou amar essas verdades. Para ser sincera e eficazmente persuadido destas verdades, é necessário um espírito superior que o eleve acima de si mesmo. E somente o Espírito de Deus tem este poder. O Espírito do homem ensina aquilo que satisfaz o amor próprio, aquilo que lisonjeia a vaidade, que excita a curiosidade e favorece a cupidez. Mas o que combate nossas paixões é o oposto às inclinações humanas, sendo verdade, deve vir então do Espírito de Deus. Uma marca segura e infalível do Espírito de Deus é ensinar a verdade a todo tipo de pessoas. Somente o Deus da verdade pode tornar capazes de compreender e de se submeter à verdade até mesmo os espíritos mais grosseiros, obstinados e teimosos. O Espírito de Deus, comunicando-se a nós, supera todos os obstáculos e defeitos de nossos espíritos. Ele pode transformar os grosseiros em espirituais e inteligentes, e os rebeldes em dóceis e humildes para obedecer à verdade. Por fim, devemos compreender que é obra do homem ensinar a verdade de maneira limitada e restrita, por meio de lições e preceitos, fazendo-a entrar nos espíritos até certo ponto de convencimento e convicção. Os filósofos pagãos, por exemplo, imprimiam pouco a pouco as verdades humanas no espírito de seus ouvintes, usando longos discursos e muitas palavras. No entanto, ensinar em um instante as verdades mais profundas e incompreensíveis da religião, sem que seja necessário estudo ou trabalho para aprendê-las, persuadindo a ponto de levar os homens a morrer e se sacrificar por elas, é ensinar em Deus e de uma maneira que justifica perfeitamente a eficácia e a operação do Espírito Santo. Para os católicos, o milagre de Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos, é um dos maiores milagres da história da salvação e contribuiu decisivamente para o estabelecimento da nossa fé. É um evento que nós devemos sempre recordar com gratidão e reverência. Deus, em sua infinita sabedoria e bondade, escolheu homens simples e humildes para serem seus apóstolos e difundirem sua palavra. No dia de Pentecostes, Ele os encheu com o Espírito Santo, concedendo-lhes dons extraordinários, como o de falar em línguas desconhecidas e realizar milagres, capacitando-os a cumprir a missão que lhes foi confiada. Aqueles homens, antes, como nós vimos, eram ignorantes e temerosos, eles tornaram-se sábios e destemidos.
prontos a enfrentar adversidades e perseguições para levar a boa nova a todos os povos. Ensinaram com autoridade as verdades mais sublimes e misteriosas da fé, convertendo multidões e estabelecendo a Igreja por toda a parte. Esse é, caros católicos, o grande milagre do cristianismo, a transformação radical operada pelo Espírito Santo nos primeiros discípulos. Um milagre que continua a se repetir ao longo dos séculos em tantas almas que se abrem à graça de Deus. Foi realmente um prodígio surpreendente ver os apóstolos, no momento em que eles receberam o Espírito Santo, tão penetrados das luzes de Deus e tão consumados na ciência do reino de Deus, quando até então eles haviam sido ignorantes e cheios de erros. Foi uma mudança operada pela mão do Altíssimo vê-los em Jerusalém, pregando as mesmas verdades que antes eles não criam e até mesmo contradiziam. Quando tiveram apenas Jesus Cristo como mestre, por mais que eles se esforçassem em lhes dar uma perfeita compreensão de sua doutrina celeste, após 3 anos de instrução, muito do que dizia respeito à sua divina pessoa ainda lhes estava oculto. Sua humildade os chocava, sua cruz era para eles um escândalo. Eles não concebiam nada de suas promessas. Em vez da verdadeira redenção que deviam esperar, eles imaginavam uma redenção temporal e ilusória. Quando esse Deus homem lhes falava das necessidades dos sofrimentos, das vantagens da pobreza, da felicidade das perseguições, da obrigação de perdoar as injúrias e amar os inimigos, eram, como diz a Escritura, enigmas dos quais nada compreendiam. Isso porque ainda não haviam recebido o Espírito de Deus e porque todas as verdades eram daquelas que só o Espírito Santo pode ensinar. No momento em que os apóstolos receberam o Espírito Santo, as verdades que antes lhes pareciam incríveis se tornaram claras. Eles compreenderam o segredo destas verdades, descobriram seus princípios e viram nitidamente suas consequências. Renunciar a si mesmo, caros católicos, e carregar a cruz deixou de ser loucura, tornando-se a própria sabedoria. Amar os inimigos e perdoar as injúrias mais atrozes não era mais fraqueza ou baixeza, mas a medida da grandeza e força do espírito cristão. As riquezas terrenas já não eram vistas como um bem, pois a pobreza e a carência de tudo se tornava uma bem-aventurança. A perseguição deixou de ser um mal e eles triunfavam de alegria por terem sido achados dignos dos sofrimentos e da perseguição. Essas foram as santas e admiráveis lições que o Espírito Santo, como Divino Mestre, ensinou aos apóstolos quando lhe desceu sobre eles. Ao torná-los capazes de tudo isso, o Espírito Santo mostrou ser aquele que ensina toda a verdade. Pois o que não pode ensinar e convencer aquele que ensina e persuade o desapego, o esquecimento e até o ódio a si mesmo? Antes de receberem o Espírito Santo, os apóstolos eram homens cheios de defeitos. Jesus Cristo os repreendeu por serem insensatos e lentos a crer, por serem carnais, interesseiros e incrédulos. Mesmo após a ressurreição, o Salvador censurou a incredulidade e a dureza de seus corações. Seriam estes sujeitos capazes de aproveitar alguma coisa na escola do Espírito Santo? Sim, responde São João Crisóstomo, pois são justamente esses que o Espírito Santo escolhe para fazer deles seus discípulos. Se estivessem mais bem dispostos, não seriam tão apropriados para que ele tirasse de sua conversão toda a glória que ele deseja. Jesus Cristo os deixou censurando o deplorável estado em que se encontravam, e é precisamente esse o fundamento do Espírito da Verdade que ele buscava para fazer brilhar seu poder. Desses incrédulos, ele fez os apoios da fé. Desses ignorantes, os doutores de todas as nações.
Assim, não há ninguém sobre a terra que não possa pretender a qualidade de discípulo do Espírito Santo, pois se ele foi o mestre dos apóstolos, de quem ele não será mestre? O Espírito Santo convenceu os apóstolos a tal ponto que eles estavam prontos a morrer pela confissão das verdades que lhes foram ensinadas. Eles receberam a plenitude do Espírito justamente para isso, para serem preparados para o martírio e inspirados com ardentes desejos dele. Em matéria de persuasão, o próprio Espírito de Deus não pôde ir mais longe. Se um filósofo como Platão, por exemplo, tivesse exigido de seus seguidores esse testemunho da crença que tinham nele até a efusão de sangue, os discípulos desse filósofo o teriam desprezado. Isso porque ele os ensinava apenas como homem, e o ensinamento que vem do homem não chega a tanto, não exige tanto. Portanto, podemos concluir que o Espírito Santo, ao revelar aos discípulos as verdades evangélicas, também lhes revelou que a fé nessas verdades seria para eles um compromisso com o martírio. Para crer e sustentar essas verdades, custar-lhes-ia serem maltratados, oprimidos e sacrificados como vítimas. E ele os ensinou sob essa condição, o que é uma marca visível e incontestável de que é o Espírito de Deus. De fato, somente uma força divina poderia levar homens fracos e temerosos a enfrentar com alegria os mais terríveis suplícios por amor à verdade. Os apóstolos e inúmeros mártires ao longo da história deram sua vida por Cristo, selando com seu sangue o testemunho da fé. Eles consideravam uma honra sofrer pelo nome de Jesus, pois tinham a firme esperança da ressurreição e da vida eterna. O milagre do Espírito Santo, caros católicos, não se cumpriu apenas uma vez, mas se renova continuamente na Igreja. Nós vemos pessoas que viviam na libertinagem, na impiedade e na incredulidade serem tocadas pelo Espírito da verdade, renunciando à sua vida anterior e submetendo-se ao jugo da religião. Foi assim que o mundo se tornou cristão, convertendo-se das trevas da infidelidade à luz pura da fé. No entanto, caros católicos, o demônio, o inimigo das obras de Deus, esforçou-se para perverter o universo por meio do espírito do mundo, desfigurando a face da terra que o Espírito de Deus havia renovado. Hoje, o espírito do mundo conduz tudo, conduz os negócios, conduz as conversas, as relações e os costumes. Até mesmo no serviço a Deus, busca-se acomodar a religião ao espírito do mundo. Sendo o espírito do mundo um espírito de mentira, erro e hipocrisia, tudo se torna falso e aparente, falsos prazeres, falsas honras, falsas virtudes, falsas conversões e falsas devoções. Os homens parecem ter como único estudo enganar os outros e a si mesmos, escondendo o que são e mostrando o que não são. Esse pernicioso espírito se insinua por toda parte, até mesmo na igreja e no clero. Ministros se preocupam mais em fazer valer seus direitos e gozar de seus ganhos do que em servir a Deus. Até mesmo religiosos que professam renunciar ao mundo podem conservar o espírito dele. Se esse infeliz espírito do mundo pode cegar e seduzir até aqueles que estão separados do mundo, o que não devem temer, então, os que, pela necessidade de seu estado, se acham expostos a todos os perigos e tentações do mundo? Que possamos, caros católicos, pela graça do Espírito Santo, resistir ao espírito do mundo e viver segundo a verdade do Evangelho. Ao refletirmos sobre o milagre que o Espírito Santo operou nos apóstolos, nós devemos nos perguntar se esse mesmo Espírito tem sido para nós um Espírito de verdade. Se não o tem sido, a culpa é do endurecimento e da depravação de nossos corações. Nós professamos ser discípulos desse Espírito de verdade, mas será que ele nos persuadiu realmente das verdades do cristianismo? Será que conformamos a nossa conduta a essas verdades ou apenas falamos delas eloquentemente? Damos lições aos outros, mas estamos convencidos delas nós mesmos?
Cremos que para ser cristão é preciso carregar a cruz e fazer dela motivo de glória, que é preciso renunciar a tudo e a si mesmo para seguir a Jesus Cristo. Cremos que é preciso crucificar a carne e não adulá-la, que é preciso retribuir o mal com o bem para encontrar graça diante de Deus. Cremos tão solidamente de coração quanto nós confessamos pela boca. Os apóstolos, ao receberem o Espírito Santo, estavam prontos a morrer por essas verdades. E nós, caros católicos, estamos prontos, se não a morrer, ao menos a fazer morrer os nossos desejos desregrados e paixões. Se o Espírito de Deus não nos desenganou de mil erros, não nos desabusou de máximas falsas e não nos abriu os olhos sobre pontos em que nós formamos consciências que são fontes de danação, que provas temos de que o recebemos? E se não o recebemos, a quem devemos nos queixar, senão a nós mesmos? Talvez, para desculpar a cegueira criminosa em que nós vivemos, ousamos dizer que são talvez as luzes do Espírito Santo que nos faltam, lançando então sobre ele a iniquidade de nossos erros. Mas como Espírito de verdade, ele nos tira esse vão pretexto e nos convence pelas censuras que nos faz frequentemente na Escritura de que nossos erros vêm unicamente de nossas resistências às suas luzes. Se somos sempre cegos, é porque sempre incircuncisos de coração, sempre indóceis e obstinados, não queremos escutá-lo. Ao desprezar as suas inspirações, nós seguimos apenas o espírito sedutor do mundo, que nos corrompe e nos perde. Como diz a Sagrada Escritura, homens de dura cerviz e incircuncisos de coração, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Em vez de querermos tornar o próprio Espírito Santo responsável por nossa cegueira, ele nos faz convir que a causa é não podermos suportar a verdade que nos repreende e abusarmos por orgulho daquela verdade, aquela falsa verdade que nos lisonjeia. Não façamos essa afronta ao Espírito de graça, querendo nos justificar à custa da própria graça. Peçamos ao Espírito Santo que nos preserve dessa desordem, que Ele nos faça conhecer os seus caminhos e ensinar-nos o que Ele ensinou aos apóstolos. Roguemos, pois, o auxílio divino para que também sejamos dóceis à ação do Paráclito em nós e possamos dar corajoso testemunho de Jesus Cristo em meio a este mundo. Roguemos, pois, incessantemente os dons do Divino Espírito para que também nós, à semelhança dos apóstolos, sejamos iluminados com sua luz e inflamados de seu amor. Que Ele dissipe as trevas de nossa ignorância e nos faça penetrar nos mistérios da fé. Que nos conceda a graça de morrer para nós mesmos, abraçando a cruz com alegria, amando nossos inimigos e perseverando até o fim no caminho da santidade. Que admirável transformação operada pelo Divino Espírito naqueles homens, outrora tão imperfeitos. Eles que antes relutavam em crer, tornaram-se intrépidos arautos da fé. Eles que só pensavam nas coisas terrenas, passaram a ansiar unicamente pelos bens celestes. Eles que temiam confessar a Jesus Cristo, enfrentaram com alegria o martírio por seu nome. Tal é o poder do Paráclito, que de pedras pode suscitar filhos de Abraão. Não nos desanimemos, pois, caros católicos, com nossas fraquezas e misérias, o mesmo Espírito que transformou os apóstolos quer operar maravilhas em nós. Abramo-lhes o coração com confiança, implorando os seus dons, especialmente os dons de sabedoria, fortaleza e piedade. Deixemo-nos guiar por suas inspirações, seguindo fielmente a doutrina da Santa Igreja, e não cessemos de proclamar as grandezas de Deus, para que outros também sejam atraídos ao conhecimento e amor da verdade. Quem dera que também nós, fortalecidos pelo mesmo Espírito, estejamos dispostos a tudo sacrificar por fidelidade ao Evangelho. Mesmo que não sejamos chamados ao martírio cruento, devemos viver o martírio cotidiano da abnegação, carregando a nossa cruz com paciência. Peçamos auxílio da graça
para permanecermos firmes na hora da provação, repetindo com São Paulo: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a espada? Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Vinde, ó Espírito de fortaleza, que Ele nos dê a coragem para confessarmos a fé sem temor, levando uma vida autenticamente cristã. Que o exemplo luminoso dos mártires nos estimule a amar a Jesus Cristo acima de tudo, na certeza de que os sofrimentos do tempo presente não têm comparação com a glória que há de ser revelada em nós. Imploremos, caros católicos, humildemente, as luzes do Espírito Santo para que dissipe as trevas dos nossos corações endurecidos pelo pecado, que Ele nos faça saborear as verdades da fé e nos dê a graça de conformar a elas a nossa vida, que nos livre de todo orgulho e presunção para que, dóceis às suas inspirações, carreguemos com amor a cruz de Cristo. Peçamos: vinde, Espírito Santo, e renovai a face da terra. Fazei de nós novas criaturas, inflamadas de zelo pela glória de Deus e pela salvação das almas. Que o exemplo dos apóstolos, que a exemplo deles nós estejamos prontos a tudo sofrer por amor à verdade, e que, perseverando até o fim no caminho da santidade, mereçamos um dia contemplar face a face aquele que é a verdade em pessoa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.